Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks de responsabilidade, um Nerd Talks de excelentíssima qualidade. E hoje eu tenho o prazer de anunciar mais um convidado inédito para esse podcast. Esse cara tem personagens incríveis, sensacionais. Inclusive, eu vou comentar um deles daqui para frente, daqui a pouco, né? Que é de um game assim que, cara, esse game é sensacional. Eu vou dar só uma dica, se passa no Japão, mas não vou falar muito não, né? Ah, por favor, apresente-se, convidado. Boa noite, Ed. Tudo bem? Aqui é Cassiano Ávila. Eu particularmente gosto muito desse jogo que você acabou de citar aí, tá? Eu sou suspeito em dizer. É uma honra, é Eu um prazer estar aqui. também. Obrigado pelo convite. Que isso? Eu que agradeço. A honra é toda minha por você ter aceito. Olha, Cassiano Ávila, onde vive? O que come? Onde dorme? Por favor, conte um pouco da sua história. Olha, a parte de comer me interessa bastante porque eu confesso que sou fã de uma boa culinária. Eu como mineiro também, então, né, fui criado com a melhor culinária do mundo, que é a de Minas, na minha humilde opinião. Então, eu gosto muito de comer. Mas eu sou, né, eu nasci em Machado, Minas Gerais, mas eu me considero pouso-alegrense de coração. Tive a minha infância vivida na cidade de Conceição dos Ouros, que foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com teatro. Eu fiz muito teatro na escola, foi onde eu acabei me descobrindo, né, como, como ator, né, e aquela vontade iminente de trabalhar com cinema, né, me encantava com tudo que passava naquela época na TV aberta. Eu tenho 43 anos, então eu acho que eu sou bem mais velho que você, mas, mas a TV aberta naquela época nos propiciava-se muitos filmes da década de 80, de 90, e os filmes vinham normalmente dublados, né? E eu me encantava com aquilo. E foi o primeiro contato, na verdade, que eu tive com a dublagem foi nessa época, porque quando meu pai me explicou que um personagem que eu sou fã até hoje, né, o Rambo, eu sou fã do Stallone, sou fã dessa geração, né, Van Damme, Schwarzenegger, dessa galera que fazia os filmes passavam muito assim na sessão da tarde e tudo mais. Quando ele me explicou que o Rambo não era brasileiro, que ele era dublado, eu falei, mas caramba, o que que é isso? E aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha memória, né? E, enfim, me inspirou ainda mais a desejar trabalhar com arte, ser um ator. Mas eu só fui realmente pensar mesmo na profissão de dublador aos 14 anos. 14 anos? Não, minto. Aos 18 anos, quando eu trabalhava na locadora do meu tio, do Betão da Serigame, lá em Pouso Alegre. Quando eu voltei a ter contato com essa parte de cinema, né, assistia muito filme e tudo mais. Naquela época eu acabei assistindo uma reportagem no Fantástico chamada, num quadro que eles tinham, que era Repórter por um Dia, e eles foram na Herbert Richards. E foi onde eu vi pela primeira vez, né, grandes nomes da dublagem, Hélio Ribeiro, se eu não me engano, acho que o da Mata estava lá também, acho que o Percy também apareceu por lá, e, enfim, eu vi aquela reportagem e falei, é isso que eu quero para minha vida. Era uma mescla de tudo, né? Eu morava em Pouso Alegre, né? Eu queria ser ator, queria trabalhar com cinema, mas já não queria, digamos assim, como é que eu vou colocar? Eu queria trabalhar com arte, mas de uma forma em que eu pudesse trabalhar a minha voz, não tivesse que viajar até os Estados Unidos para tentar alguma carreira lá em Hollywood. E a dublagem apareceu como mágica para mim. Na época minha voz já, né, já estava amadurecendo, o pessoal sempre comentava da minha voz quando atendia o telefone, aquela coisa toda. E, né, você tem voz de locutor, aquelas, né, você pensou em trabalhar com dublagem, com locução e tal. Então a vida foi me mostrando os sinais, né? Só que eu de fato só cheguei a morar em São Paulo no ano de 2012, muito tempo depois, né? Eu me formei em publicidade, propaganda, vim trabalhar, vim porque eu estou aqui em São Paulo, né? Vim trabalhar em São Paulo e foi onde eu acabei fazendo ali um curso de dublagem, conheci uma pessoa que me apresentou uma oportunidade de ir até São Carlos, no interior de São Paulo, ajudar ele a apresentar um evento de anime.
E lá na ocasião, acabei conhecendo o Nelson Machado e Cecília Lemes, né? Nossa, Né, não preciso nem falar a respeito desses dois. o Kiko A e a Chiquinha. Cecília, exatamente, o Kiko e a Chiquinha. E eles meio que, principalmente a Cecília, meio que me adotou, entre aspas, né? Aqui na dublagem a gente tem esse lance de apadrinhamento. A Cecília passou meio que ela passa, ela, digamos, se tornou minha madrinha na dublagem. Na época a gente, hoje acho que o pessoal ainda faz isso, quem quer entrar no mercado ainda faz isso. Nós ensaiávamos, né? Fazíamos algumas gravações, né? A gente aprendia a mexer em programa de edição de vídeo para poder aprendi a editar para poder montar algumas cenas dubladas. Eu gravava com aquele microfoninho mesmo, aquele básico, e fazia a montagem, a edição, e eu apresentei isso para ela, ela gostou bastante do resultado, não exatamente da qualidade, né, do vídeo, mas do resultado, e passou a me divulgar para alguns estúdios em que ela frequentava. E o Nelson Machado me convidou convidou inclusive meu amigo também, o Alessandro, a assistir direções de dublagem dele na Centauro. Aí o tempo passou, eu trabalhava assim, isso foi num intervalo de 2, 3 meses. Eu saí da empresa onde eu estava trabalhando como publicitário, já era ator, e já tinha, né, meu DRT de ator. Foi quando eu fui no Estúdio Gábia, aqui em São Paulo, e a Cecília Lemes tinha passado por lá. E o Alex Minei, que era o coordenador da época, falou: Cassiano, seu nome não me é estranho, a Cecília Lemes mostrou um vídeo seu aqui. Eu achei interessante, mas para eu poder te dar uma chance, você vai ter que vir aqui, né? Quando aparecer um papel aqui numa novela, eu te chamo. E naquela mesma noite eu fui embora, ele me ligou. Na época a gente ainda usava o telefone para marcar a escala, não era o WhatsApp. O WhatsApp estava começando, né, a se popularizar. Isso foi o quê? 2012? E foi 2013? onde eu agendei a minha primeira escala. Desculpa, não entendi. Isso foi 2012 ou 2013? 2000, isso foi em 2014. 2014. Eu me mudei para São Paulo em 2012 e eu tive minha primeira escala em 2014, né? Toda essa história que eu te contei passou nesse intervalo de 2 anos, Uhum. onde foi no dia 29 de julho, inclusive, fez 11 anos semana passada. Isso aconteceu, onde fui lá no Estúdio Gabi e gravei a minha primeira escala. E aí foi onde eu dei meu pontapé inicial aí na dublagem e tô até hoje, graças a Deus. Sim, você me fez uma pergunta, eu acabei explicando, né, não, fiz um resuminho dessa minha Não, trajetória para você. eu tenho que te perguntar agora. Você citou aí o Nelson Machado e a Cecília Lemes. Sim, Mas quando você começa a trabalhar na dublagem, qual que foi a sua reação de se deparar com aquelas vozes que até então você só ouvia na TV? E aí você estava lá entre meio elas, presencialmente. Qual que foi a sua reação? a minha reação foi de tietagem, não vou mentir não. Eu queria tirar uma foto, queria conversar, né? Tanto que na, nessa escala, nessa escala que eu fui na Centauro, né, participar da direção, eu assisti o Tata Guarnieri, né, assisti o Paulo Porto, assisti também Angélica Santos, e eu só não assisti o Wellington Lima porque eu precisava, né, ir embora e tal, mas ele estava escalado. Por pouco eu não assisti o El Lima dublando. E Uhum. eu, assim, me senti mais à vontade para pedir uma foto, inclusive, com o Tata Guarnieri na época. Mas é uma sensação, assim, bom, eu estava, digamos, estagiando nessa época, né? Aí depois, já como profissional, já trabalhando com dublagem, né? Encontrando, por exemplo, os veteranos, o Carlos Campanile, Carlinhos Silveira, a própria Nair Silva, encontrando esse pessoal nos estúdios, você você percebe que eles te respeitam bastante, eles te tratam como profissional, e aí vira a chave, né? No sentido de, poxa, tudo bem, eu sou fã dessas pessoas, mas eu tenho que me relacionar com elas como profissional. Eu posso dizer aqui, olha, eu sou muito fã do seu trabalho, etc, etc. Mas aquela tietagem ficou para segundo plano. Uhum. Mas eu confesso que era emocionante.
tá ali. Nossa, quando eu bati um papo com o Carlos Campanile pela primeira vez, eu falei, caramba, eu tô aqui com o Campanile, né? Com essa voz clássica. Eu não assisti Dragon Ball, mas ele é se eu não me O engano, é a voz do, Freeza. do Freeza. Ele é o Freeza e é a primeira voz do Superman do desenho animado. Então, né? Então, assim, e assim, eu conheço o Campanile pelos atores, né? Eu conhecia mais pelos atores que ele tinha dublado, né? O Clint Eastwood, o outro ator que ele fazia bastante Morgan também, o Robert De Freeman. Niro, né? As versões de São Paulo. Desculpa, não entendi. Morgan Freeman. Ele também dublou algumas Morgan coisas, Morgan Freeman. Freeman. Então, o Thor, né? Do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco eu assisti tudo. Então, foi realmente emocionante, né? A primeira vez que eu conversei com ele foi demais. Assim, foi muito legal mesmo. E E, vira uma chave, né? e você falou que disseram pra você que quando tivesse alguma coisa pra você fazer, você faria. Você começou dublando, foi novela mesmo? Sim, sim. E você lembra Eu da cheguei novela? numa época, o nome, infelizmente, eu não vou lembrar da novela, mas eu Uhum. lembro do o país de origem dela, era uma novela venezuelana, e eu lembro o nome do personagem, né? Era o Cristiano, que era um mordomo. Porque assim, quando eu comecei a dublar, 2014 mais ou menos, aliás, foi no ano de 2014, mas nessa época mais ou menos, houve um boom de novelas no mercado aqui de São Paulo, de um canal português chamado Zap Novelas. Uhum. Então, esse canal ele contratou alguns estúdios aqui de São Paulo e, enfim, né, para passar, o objetivo das Zap Novelas é passar essas novelas para Angola e, se eu não me engano, para Portugal também, mas eu acho que é mais Angola. E eles estavam se utilizando da dublagem brasileira, até pela qualidade da nossa dublagem e, a minha opinião, acredito que pelo preço também que se paga, né? Aqui a moeda nossa, muito mais barato você pagar um ator brasileiro do que pagar um ator português, né, com euro, etc. Então, tinha essa questão de arte e tinha a questão também né, da arte, o talento do Brasil, do dublador brasileiro, a questão de custo também. E nessa época teve um boom de novelas, então era muita novela. O Estúdio Gávea, nossa, ele trabalhava com 8, 9, 10 estúdios ao mesmo tempo e 3, 4 novelas na sequência. Então você tinha uma oportunidade, você tinha mais chance, né, de aparecer, de se apresentar e de ter uma oportunidade. E foi aí que o meu primeiro trabalho foi uma novela. E eu vou te falar que durante, acho que uns 6 meses, uns 6 meses, uns 4 ou 5 meses, eu só fiquei nesse estúdio gravando novela. Aí apareceu uma série chamada, acho que Filhos da Justiça, que era uma série produzida pelo History, onde eu fiz um teste, foi meu primeiro teste que eu fiz para uma série, e eu acabei passando nesse teste, e dublei o ator Marton Zokas. É, enfim, ele é um ator que, por exemplo, ele foi o primeiro bandido, o primeiro vilão do filme Protetor, do Denzel Washington. Esse ator a que me refiro. Ele era um Uhum. general nessa série e foi o primeiro teste que eu passei no Gabi. Aí, a partir dali, eu falei, não, eu preciso expandir, eu preciso ir para outros estúdios, né? E aí foi onde, graças à ajuda da Cecília e à indicação de outros diretores que trabalhavam no Gabi, eu fui aos pouquinhos conhecendo outros estúdios, né? Sigma, Clone, Tempo Filme, CBS, TV Group, e aí foi E indo. eu tenho que te perguntar, você se lembra o primeiro grande personagem que você dublou assim? Não precisa ser aquele personagem que é famoso assim do público geral, mas aquele personagem assim que já tinha assim uma certa importância na obra e você conseguiu conquistar ele. Você lembra qual que foi? Sim, lembro. Eu dei muita sorte de começar a minha carreira numa época em que a localização de games, a dublagem de games, né, ela estava em ascensão. Então, o meu primeiro personagem, que realmente, aquele personagem que chamou a atenção, que fez as pessoas me procurarem, foi o Warwick, do League of Legends. E paralelo a isso, ao mesmo tempo, eu dublei uma novela na Band chamada Sila. Agora eu não sei se eu estou confundindo, se eu estou confundindo o tempo, a época.
Mas eu sei que a Band, né, TV aberta, então tinha uma novela turca, essa novela Sila, eu dublei não o protagonista, mas um coadjuvante dessa novela. O personagem era o Abai, e ele era muito próximo, uma pessoa muito. Ele era quase que como um monge, entendeu? Era um cara muito do bem, e ele acabou conquistando a audiência. E normalmente a audiência é composta por senhoras, né? Um público mais velho, feminino, né? Mais maduro, melhor dizendo, para não ser mal educado, é feminino. E quando descobriram, né, que eu fazia a voz que eu dublava o Abai, nossa, eu recebi muito carinho, muita atenção desse pessoal, mas nada se comparou com o Warwick. O work do Warwick foi onde as pessoas me procuraram no Facebook, grupos, né, do League of Legends, ah, tanto que eu tenho amizade com um administrador no grupo, de um grupo até hoje. A gente sempre conversa, ele sempre me passa algumas informações a respeito do personagem, do universo de League of Legends. E foi ele, foi esse personagem, o Warwick, que eu tenho ele, nossa, em, em um espaço bem, bem marcado aqui no meu coração, digamos assim. Uhum. E deixa eu perguntar também, você tá falando dessa questão de games, de novelas. Eu vou te Sim. fazer uma pergunta aqui capciosa. Qual que é o mais fácil, ou pode ser também qual que é o mais difícil de dublar? Novela mexicana, novela turca, dorama ou novela em espanhol? Não vou falar nem mexicano, novela em espanhol. Qual que é mais difícil ou qual que é mais fácil? Olha, ah, eu vou falar para você que a novela mexicana, para mim, ela é a mais difícil. Difícil e vou explicar o porquê. Muita gente pensaria, poxa, mas e a novela turca, né? Uma língua tão diferente, você não tem nenhuma referência ali do espanhol e tal. Hoje nós temos traduções muito boas para essas novelas. No começo, confesso, era um Deus nos acuda. Era complicado você ali, ah, umas falas enormes em turco e você ficava totalmente perdido. O pessoal hoje, os profissionais de tradução, né, os tradutores hoje, eles conseguiram adaptar a dublagem, a tradução para a dublagem. Então, as traduções que nós recebemos hoje para novelas turcas melhorou muito. E a métrica, né, só explicando para o pessoal, a métrica é quando, por exemplo, a tradução em português, o tempo em que, por exemplo, o tempo em que o ator ele leva para dizer uma frase em turco é praticamente o mesmo tempo da frase que está traduzida no papel. A gente se dá o nome de métrica. Então, se o ator turco ele fala eu estou apaixonado por você, para uma atriz, né? O tempo que ele leva para falar isso em turco é praticamente o mesmo tempo que eu levaria para falar em português. Eu estou apaixonado por você. Então é o que nós chamamos de métrica. Então a métrica dessas frases batia sempre, sempre que tinha ponto final na frase em português, né, fazendo a leitura no meu tempo, o ator em turco também ele parava. Então ficou legal. Ficou quase que como uma dublagem em inglês. Agora, Uhum. qual é o problema da dublagem mexicana? Para mim, né? Da novela mexicana. Os atores mexicanos, a cultura deles de novelas, de produções, que nós até brincamos aqui, aquele lance do exagero, do drama, né? Tudo é muito intenso, tudo é muito falado, e assim eles articulam muito a boca para falar. Então, um ator mexicano numa cena, numa novela mexicana, numa cena, mesmo que ele esteja ali, por exemplo, eh, ele é um cara, é um mecânico, ele está atendendo um cliente e ele está fazendo uma brincadeira ali com o cliente. Então, quando ele ele está em cena, a boca dele abre muito, mexe muito, fica tudo muito articulado, muito marcado. E se você não seguir aquela articulação, não exagerar também na hora de dublar, fica falso. E aí isso acaba muitas vezes atrapalhando o ritmo, isso não deixa tão natural, uma dublagem tão natural, e isso acaba exigindo muitas vezes, diferente do turco e do coreano, que aquela palavra traduzida, ela tenha que encaixar naquela boca pela proximidade do português com o espanhol, né. Uhum. Um exemplo, né, vou falar uma frase curta aqui.
Cierra la puerta, né? Tipo, fecha a porta. E aí, a palavra porta, ela tem que, no caso da dublagem, ela tem que bater ali com o puerta, né, em espanhol. Porque se você deixar em outro ponto da frase, vai ficar estranho. E aí que, por exemplo, o coreano e o turco já não exige tanto isso. Às vezes, o cara falou porta no começo da frase e no finalzinho é outra coisa, mas a boca ela bate de uma forma que não fica estranho. Então, para mim, né, toda essa intensidade da novela mexicana, esse lance da boca, para mim acaba tornando um pouco mais difícil. Fora Uhum. que eles falam muito rápido também. Nada tão rápido quanto os argentinos. Acabei de lembrar aqui. Teve umas séries argentinas que eu fui dublar que, meu Deus do céu. Séries assim em que você acha que o cara tá na metade da fala, não, ele já terminou. Então você fala, meu Deus, eu vou ter que adaptar todo o texto para fazer aqui. Mas eu E ainda, mesmo assim, eu ainda acho que a a novela mexicana é mais mexicana ela é difícil. bem mais complicada do que a turca e do que a coreana. Desculpe, eu não te ouvi. Não, mas é isso mesmo, é porque o espanhol é muito próximo do português, então dá, pelo menos para mim, dá a falsa sensação de que é mais fácil de dublar, mas você tá falando que não, que às vezes até confunde, né? Isso, isso. Assim, se você pega uma produção, uma novela venezuelana, uma série colombiana, como eu dublei recentemente, é tranquilo de fazer. Para mim, eu acredito, assim, o espanhol do México, para mim, não só o espanhol do México, mas a forma como os mexicanos fazem novela, para mim, acaba tendo esse plus de dificuldade justamente por isso, pela intensidade, pelas bocas abertas, pelo exagero, e nós não somos tão assim aqui. Nós, Aham. né, até você vê pelas próprias novelas brasileiras, existe ali, lógico, uma carga dramática, mas não é nada tão exagerado como o mexicano. Tanto que às vezes até o pessoal tira sarro, né? Ah, que dramalhão mexicano que você está fazendo, né? Sempre o pessoal tira um pouco de sarro dessas novelas, dos nomes compostos. Ah, Carlos Daniel, Violeta Maria, aquela coisa toda. Então, mas enfim, é a minha visão. Eu me dou Uhum. muito bem com novela turca. Os doramas, quando bem traduzidos também, é tranquilo de se fazer, apesar também, e que aí a gente pode colocar ah, né, a diferença das bocas. Eles falam muitas vogais, né? Muitas frases terminadas em o, a, e aí você tem que adaptar sempre o texto para que aquela boca aberta não fique com som de o. Então tem todo esse Uhum. trabalho também. Ô, Cristiano, eu tô vendo o que você tá falando, você, poxa, você em 11 anos de dublagem, você já tem muita experiência e uma Sim. boa carga na sua profissão. Além de dublador, você exerce quais atividades dentro e fora da dublagem? Bom, eu teve uma época em que eu cheguei a dirigir alguns games, dublagem de alguns games também. Né? Eu participei da direção de dublagem de um game chamado Erika para PlayStation. Também participei de, né, uma fração menor, mas do Miles Morales, o Spider-Man Miles Morales, dirigi alguns colegas naquele game. Dirigi também alguns colegas, acho que foi em Fórmula 1 2024. Eu tive algumas participações. A direção de dublagem nunca foi exatamente a minha vontade, né? Eu Uhum, acho bacana o que nós chamamos de casting, né? Você montar o casting, você escolher as pessoas, mas o processo de direção, tudo mais já não me atrai tanto. uhum, Mas é lógico, o diretor de dublagem ele é fundamental. Tive essa experiência com o game. Fora isso, eu também faço muita narração. Eu já fiz narração, inclusive, para alguns programas de programas investigativos. Dublei, narrei também documentários a respeito do Egito. Eu estou lembrando dos mais recentes, né? Já narrei documentários da BBC. E fora isso, já gravo audiolivros também. Eh, não gravo com tanta frequência mais, mas ano passado eu cheguei a gravar. Acho que esse ano ou ano passado. Ano passado cheguei a fazer a narração de um livro chamado Caos, que é esses romances, livros mais voltados para o público feminino. uhum. E também faço locução publicitária. Né? Então, meu trabalho está sempre focado, né, sempre com voz, né?
Eu confesso a você, Ed, que né, também tenho interesse futuramente em trabalhar mestre de cerimônias, aquela coisa toda, né? Mestre de cerimônias e tal, Olha acho bem só. legal. Aham. Já até sondei com alguns colegas que trabalham com isso, mas por enquanto eu tenho mais ficado nessa parte. Eu abandonei, vamos dizer assim, o meu lado publicitário, né? Como eu te falei, eu sou publicitário também, mas eu meio que abandonei o lado da publicidade. O que eu sei hoje, eu acabo utilizando mais para divulgar os meus trabalhos, me relacionar com os clientes. Uhum. Apesar de que, se você entrar no meu Instagram lá, você não vai ver muita divulgação, eu acabo não divulgando tanto meu trabalho como eu gostaria, mas eu fico nesse ciclo, né? Da voz e são as experiências que eu tenho. Uhum. Olha, eu vou ter que te fazer uma pergunta agora um tanto quanto polêmica ou problemática, talvez, em relação à dublagem, que é a questão do uso de inteligência artificial. Nos últimos dois Sim. anos, a gente tem visto e ouvido falar várias coisas sobre inteligência artificial. Vai tomar o lugar da dublagem que a gente ama e conhece? Sim ou não? O que que vai acontecer? Será que os dubladores vão perder seu espaço? Será que a inteligência artificial vai cobrir a maior parte do trabalho deles e vai limitar? Enfim, são várias coisas acontecendo em torno desse tema. A gente já viu ou vê pessoas vendendo vozes dos dubladores que estão na ativa, que já partiram também, como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Enfim, Cassiano, qual que é o seu ponto de vista sobre a Hum. IA na dublagem? Vamos lá, Ed. Esse é um assunto. Eu gosto de falar a respeito desse assunto. Agradeço a pergunta. É um assunto polêmico. Dependendo de qual linha você puxa, ele é um assunto polêmico. E eu acho interessante pelo seguinte. Primeiro que eu sei que o pessoal que está assistindo a gente, é, muita gente às vezes sonha em trabalhar com dublagem, ou, enfim, tem como base, às vezes, estou começando a trabalhar como locutor aqui, como é que fica essa parte de inteligência artificial? Então, vou dar aqui a minha opinião, não sou o dono da verdade, mas talvez a minha opinião possa ajudar. Eu confesso que quando surgiu esse papo de inteligência artificial, eu fiquei preocupado. Tudo bem que conversando com dubladores mais experientes, como o Nelson Machado, por exemplo, tenho muita amizade, muita liberdade com ele. Ele me tranquilizou, assim, contando que ao longo de toda a história da dublagem, muitas coisas foram aparecendo com a intenção de automatizar a dublagem. Fora que ele conta também, né? Antigamente tinha-se o teatro e aí depois apareceu o cinema, então todo mundo achou que o teatro ia acabar por causa do cinema. E aí, quando a televisão apareceu, todo mundo achou que o rádio ia acabar. Então, ele tem todo esse contexto histórico, né? Mas no caso da dublagem, a inteligência artificial, ela começou domando, digamos assim, dominando certos setores que a dublagem já não atingia tanto. Redes sociais. Eu confesso que foram poucas as vezes que produtores de conteúdo, ou até mesmo pequenos influencers entraram em contato comigo, cotando o meu trabalho para que eu pudesse narrar algum vídeo, algum meme, alguma coisa. Uhum, Então, você pode ver que a inteligência artificial começou com esse público. Ela chegou muito forte no TikTok, YouTube, Instagram. O pessoal que produzia conteúdo não queria, às vezes, narrar o próprio vídeo, se utilizava daquela voz mais robotizada, mais automática. E com o tempo, logicamente, né, a tecnologia ela evolui muito rápido. Agora tem o Eleven Labs, agora tem isso, agora tem aquilo, mas dos experimentos que foram feitos, até nós tivemos um caso de um relativamente filme. recente, não sei se faz uns 6, 7 meses, não vou lembrar aqui agora exatamente, não sei se é o caso de Dorian Gray, não sei se foi exatamente um Hum, filme que a Foi Amazon divulgou, foi isso. né? E Aham. eu fiquei sabendo que nem foi a própria Amazon que contratou, que se responsabilizou pela dublagem, foi a própria produtora, quem montou o filme ali, o distribuidor que já
deixou na Amazon com aquela dublagem feita por inteligência artificial. E foi um fracasso, né, a dublagem ela estava péssima, estava ruim, não tinha vida, etc e tal. Foi um balão de ensaio, como a gente costuma dizer. Aí agora nós temos, agora que eu falo, vocês vão entender, o VO3 do Google, né, essa tecnologia absurda em que, o vídeo já sai praticamente dublado, né, vídeos com um realismo bem mais impressionante do que naquela primeira leva, a primeira temporada da inteligência artificial. Você vê esses vídeos hoje e fala: "Caramba", né, o vídeo já vem com aquela realidade, com aquele dinamismo e com essas entonações, com essas inflexões, né. E agora? O que que eu acredito? Primeiro, é muito caro você trabalhar com um material desse, né, tanto que, lógico, a Google, esses produtores, o pessoal está querendo ganhar dinheiro agora, né. Se você quiser assinar, por exemplo, o VO3 por um ano, você paga uma fortuna e ainda, né, você não pode usar à vontade, porque tem um limite de créditos ainda. Isso numa escala industrial, além de demandar muito tempo, você tem que ter uma pessoa muito especializada. A dublagem nossa, essa artesanal, além dela ser mais rápida, ela ainda é mais barata. Hoje ainda é mais barata. Não estou dizendo que Uhum. daqui 5 anos será. Então é uma tecnologia que, se nós, dubladores, logicamente, não, fizermos a nossa parte, que é o quê? Estudar formas, perdão, de preservar o nosso trabalho, né, colocar certos limites, regulamentar a inteligência artificial. Se isso não acontecer, aí é bem provável que que o nosso trabalho esteja, né, correndo esse risco de ser substituído. Mas, tem um outro ponto que eu gostaria de citar aqui, que hoje a maior ameaça para a nossa dublagem nem é tanto a tecnologia, hoje, nesse momento, mas o trabalho paralelo. Tem muito trabalho indo para fora do país, para Miami, Argentina, alguns estúdios, porque graças à dublagem remota hoje, por exemplo, se vo dependendo da plataforma que você tiver aí, a gente pode realizar um trabalho de dublagem. A gente se conecta pela Uhum. internet, usa uma plataforma como Session Link, eu tenho aqui o meu home studio, a gente pode gravar uma produção aí. É lógico que, né, isso isso acaba ferindo, né, muitas vezes o acordo que São Paulo tem, que Rio de Janeiro tem, mas o problema é que muitos desses trabalhos estão indo para fora e o pessoal está, contratando atores que não são profissionais em dublagem, muitas vezes não tem nenhum registro de dublador, ou então os profissionais que trabalham com isso, tem que constar aqui, os profissionais que trabalham com isso, trabalham com dublar, os dubladores, né, que aceitam esse tipo de trabalho, muitas vezes são profissionais que se vendem, né, por um preço bem menor, e isso acaba atrapalhando muito o mercado aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, quem quer entrar. Então a inteligência artificial, nesse caso, não se torna a nossa grande vilã hoje. Ela é uma ameaça, ela está ali tentando os seus golpes, cada hora ela tenta um golpe diferente. A gente está buscando, né, através de uma legislação que seja justa para todos, regulamentar o nosso trabalho, mas hoje o grande vilão da dublagem é justamente esse. Esses Cara, mercados paralelos que surgiram pós-pandemia com a dublagem remota. olha, você sem dúvida nenhuma, você é um dos poucos convidados aqui que realmente falou assim que a inteligência artificial é muito difícil dela ocupar o espaço de vocês. Lógico, que eu acredito que a inteligência artificial deve, essa é a opinião do Ed Jonas, consumidor e fã de dublagem. Eu penso que talvez a dublagem deve pegar aquelas vozes de fundo, aqueles personagens Sim, terciários, né? Secundário não, mas terciários, quaternários, enfim. Mas você me chamou a atenção para uma coisa que eu também, isso eu sempre pergunto, né? Eu já ia te perguntar e você já me deu a deixa, que essa questão aí, esse monte de estúdio, tem estúdio, porque a gente sabe que o eixo da dublagem no Brasil é Rio e São Paulo. A gente tinha sim, como referência, sei lá, 10, 20 anos atrás, a Herbert Richards no Rio e a Alamo em São Paulo.
E sim, aí hoje você tem estúdio de dublagem em Belo Horizonte, você tem em Curitiba, você tem em Brasília, acho que eu não sei se tem no Sul, já me falaram que sim, mas aí eu já não sei dizer. É, tem na Argentina, infelizmente eu vou ter que citar um caso aqui que as pessoas criticaram muito, que é a dublagem da série X-Pirito, que esperava uma coisa sim, de qualidade, mas a Max escorregou feio. Eu sim. assisti, digo pra você que poucas vozes ali, ou melhor, poucas interpretações ali realmente se salvam, né? E a gente tem vários N exemplos. Teve o Rei de Tulsa, do Stallone, que foi dublado em Los Angeles, Sim. chegou aqui, o pessoal reclamou, teve que redublar, etc e tal. Eu, É, inclusive, participei da redublagem nessa série do Tulsa. pois Eu é. estive lá. Cassiano, geralmente eu pergunto qual que é a sua opinião sobre. Eu geralmente pergunto pro convidado aqui qual que é a opinião desse monte de estúdio espalhado aí afora. Você já deu sua opinião, mas não existe uma lei, não existe um sindicato único, alguma coisa da dublagem que deixa ela uniforme em todo o Brasil? Ou então, tipo assim, uma lei que obriga que toda produção que entra em território nacional tem que ser dublada somente dentro do Brasil e sob aquela, sei lá, aquele nível de qualidade, alguma coisa do tipo. Não existe algo assim, não? Vamos lá. Agradeço pela pergunta. Depois eu vou complementar a respeito da inteligência artificial, mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Sim, existe. Nós temos todo o estado, ele tem o seu SATED, né, que é o Sindicato dos Artistas. Vou resumir aqui, vou resumir dessa forma, o Sindicato dos Artistas. Então todo o estado tem o seu SATED. O SATED, durante um bom tempo, ele foi o responsável por apoiar os artistas, os dubladores, no que nós chamamos de acordo coletivo, que, que é um acordo que rege, né, as regras de dublagem, os valores entre artistas, dubladores e os donos de estúdio. São Paulo tem as suas regras e seus valores, Rio de Janeiro tem suas regras e seus valores. Mas, assim, é sempre muito próximo. Esses novos estúdios que surgiram, né, esses estúdios que surgiram em outras praças, né, em outros lugares, eles são proibidos de trabalhar? Não exatamente, né? Nós não podemos impedir que um estúdio de dublagem ele exista em Belo Horizonte se ele tiver dentro, né, dos trâmites legais. No sentido, um cara é empresário, ele pode abrir. Só que o mercado de dublagem tem, tem uma questão que é a parte de valores que você negocia com o cliente. Porque assim, esses grandes clientes eles estão acostumados a trabalhar com Rio e com São Paulo. Se existe uma praça, né, um estúdio em Belo Horizonte, o cara ele vai chegar e falar, bom, tudo bem, eu vou abrir um estúdio de dublagem, eu vou trabalhar com quem? Eu tenho mão de obra qualificada aqui, eu tenho atores que são especializados em dublagem, dificilmente eu vou ter. Vou ter algumas pessoas talentosas e tal, mas eu não terei vozes tão conhecidas, tão clássicas, eu não terei pessoas tão preparadas para trabalhar com isso. Ok, mas é o que eu tenho para oferecer para um cliente. Então, o que que eu vou fazer? Como que ele vai me dar atenção? Eu vou ter que fazer pela metade do preço, eu vou ter que fazer 40% do preço. E aí é onde, eu confesso a você, meu amigo, muitos clientes não estão interessados exatamente na qualidade da dublagem se o preço é tão atrativo assim. Aí começa, não, pô, o cara está fazendo em Belo Horizonte, está fazendo a 40% do preço, então essa produção aqui, um reality aqui, um programa de cupcake, vamos mandar para lá, ele não tem muita audiência, vamos mandar para lá, vamos ver como é que fica. E aí programas mais simples começam a alimentar esses estúdios, o pessoal acaba entregando no prazo, porque não tem, né, tanta coisa para fazer, entrega com uma qualidade ruim, mediana para ruim, e o cliente aceita, porque está pagando o quê? 40%, 30% do que pagaria para São Paulo. Então, assim, começa a entregar, porque muitos desses programas têm uma audiência baixa e o consumidor não reclama, e aí você começa a alimentar esses estúdios, e aí você começa a criar um monstrinho, que são estúdios que passam a trabalhar a um valor muito menor, que começa também a criar certos vícios de interpretação com alguns atores. Aí esses volta e meia esses estúdios começam a receber grandes produções, por exemplo, recebe um Tulsa King da Paramount, recebe
uma série como X-Espírito, e, digamos, a banda vai tocando e eles vão fazendo esse tipo de trabalho. É horrível isso, né? Eu sou a favor que, né, em primeiro lugar, que a dublagem seja feita só no Brasil, por atores brasileiros. E aqui, se Belo Horizonte, se Recife, se Curitiba, se Brasília desejarem trabalhar com dublagem, não vejo problema. Só que, se Rio de Janeiro e São Paulo têm suas regras que são muito parecidas, por que esses lugares também não pode ter para que a concorrência seja mais justa? Para que a Uhum. qualidade da dublagem, né, ela seja entregue para o consumidor da melhor forma possível. Porque, veja bem, Ed, hoje nós temos, né, a dublagem remota. Então, assim, se Belo Horizonte, eu estou usando Belo Horizonte, mas nada contra BH, até porque eu sou mineiro, Uhum. mas estou usando o exemplo de BH. Se Belo Horizonte, né, seguisse, digamos, as regras de uma forma em que a concorrência fosse leal, digamos assim, se o satélite de BH, junto com o satélite de São Paulo, do Rio, se eles entrassem num acordo e Belo Horizonte fosse um local bacana para se trabalhar, por que não trabalhar remotamente com dubladores do Rio, de São Paulo? Por que também São Paulo não trabalhar com alguns atores de Belo Horizonte de forma remota, desde que se estejam cumprindo as regras? Isso seria possível, mas infelizmente é algo que, ao meu ver, está um pouco longe de acontecer, porque já, especialmente, eu não sei, especialmente nesse movimento dublagem viva, quando se iniciou, né, esse pessoal que está, os dubladores que estão encabeçando esse movimento, eles tentaram Uhum. contato, eles não deram muitos detalhes, né, mas o objetivo era reunir o máximo de artistas possível, o, o contato com os satélites de vários estados que existem, né, que tem aí um mercado de dublagem foi feito, mas não se chegou a algum acordo em relação a valores e mercado e tudo mais, então fica difícil. Nós não temos um órgão que regularize, digamos assim, a profissão a nível Brasil. O que pode ser feito e o que está sendo feito, graças ao movimento Dublagem Viva, nós temos inclusive, para não ser injusto, eu acho que é o nome da deputada, deputada Luciana, professora Luciana, não sei se é Luciana Cavalcante, agora o sobrenome dela eu esqueci. Mas ela está nos ajudando, uma deputada do PSOL, ela está nos ajudando bastante lá em Brasília, levando todo um projeto de lei em que a dublagem seja feita só no Brasil, por artistas brasileiros. Uhum. Enfim, nós temos isso lá, tramitando em Brasília já. E juntamente com essa questão da dublagem ser feita só no Brasil, ainda entra essa questão da inteligência artificial, enfim, nós estamos fazendo o nosso papel para que a nossa profissão seja preservada, não só do dublador, mas também a do técnico, a do pessoal da produção, enfim, tem toda essa parte, essa cadeia que envolve o mercado de dublagem, né? Uhum. Então, não sei se eu respondi a sua questão, se eu divaguei Não, demais. respondeu, respondeu. Eu tenho que te fazer uma outra pergunta polêmica, eu Uhum. prometo que essa é a última. Não, fica tranquilo. É, é porque, tipo assim, no ano passado, um corte de uma entrevista de um colega seu de dublagem viralizou, que foi a questão dele falando que não compensava dar curso de dublagem, porque já estava saturado, porque tinha inteligência artificial que estava aí, que já estava prejudicando. Enfim, você acha, tipo assim, do seu ponto de vista, a pessoa que tem um sonho de ser um dublador, Sim. vale a pena investir ainda nesses tempos atuais ou não, Cassiano? Olha, eu primeiro que, né, quem sou eu para dizer para uma pessoa, né, não fazer esse tipo de investimento e não correr atrás do seu sonho? Não me sinto, como é que eu vou dizer? Eu não serei essa pessoa a dizer isso, até porque Uhum, foi seguindo o meu sonho que eu cheguei onde eu cheguei. Mas, né, eu também não vou ser hipócrita de dizer que o mercado hoje está como estava quando eu entrei, em 2014. Não está. A situação mudou, o mercado mudou, o mercado de dublagem mudou. Hoje nós temos menos trabalho para mais profissionais. É o que nós estamos vivenciando. Isso não é. Porque assim, o mercado de dublagem ele tem as suas nuances. Normalmente no começo do ano, no meio do ano,
assim, você pega ali janeiro, fevereiro, aí junho, julho, e aí quando está chegando mais ou menos ali para novembro, dezembro, há uma queda no volume de trabalho. Sempre, pelo menos nesses 11 anos em que eu trabalhei, nós sempre tivemos essas quedas no volume de trabalho, né? Às vezes, se você tem a sorte de pegar uma série, ou uma novela, você acaba trabalhando bem mesmo nesses meses, mas normalmente, né, são períodos em que se tinham menos trabalho. De 2023 para cá, né, logo depois, né, porque na pandemia nós trabalhamos muito, né? Muito, muito, muito. Até pela própria condição, as pessoas ficavam mais em casa, então havia necessidade, né, dos streamings renovarem toda a programação. De 2023 para cá, houve uma queda no volume de trabalho. Uma queda que foi se acentuando. Assim, poxa, caramba, estamos numa queda aqui, e depois às vezes dava uma subidinha no volume de trabalho, de repente caía de novo. Grandes nomes como Netflix, a Amazon, a própria HBO, no caso, vamos falar da Warner, né? A Warner é a dona da Discovery, não, a Discovery que é a dona da Warner, que é a dona do HBO Max, né? Isso. Não, que a gente vai lançar uma plataforma, Discovery Plus e tal, vai ter muito trabalho e acabou que eles viram que depois daquele boom da pandemia, muitas das produções não mereciam renovação de temporada. Alguns programas foram engavetados, outros não tiveram continuidade, e aí o volume de trabalho começou a cair. E nesse tempo, muita gente aproveitou, entrou no mercado também, porque se precisou de novas vozes. E hoje nós estamos numa situação em que, eu vou falar, né, não só pelo meu dia a dia, pela minha agenda, mas eu falo pela agenda de alguns colegas também. O volume de realities, de programas que nós dublávamos assim de, do, de 2014 até 2021, 2022, era um volume enorme de realities, caiu drasticamente. Discovery, History, eles passaram a produzir menos desses programas, a renovar cada vez menos desses programas. Então hoje nós temos um volume bem menor de trabalho. E esses realities, eles eram a vaca leiteira de muita gente. Porque assim, mesmo no mercado de dublagem, não é todo mundo que está sempre dublando o protagonista, o adjuvante. Você sabe que dentro do mercado tem uma categoria que acaba pegando, né? Seja pelo seu talento, seja pela voz, seja pela boa relação que teve ao longo dos anos. Influência, às vezes são diretores, e isso, digamos, né? Muita gente chama de panela, mas como diz Nelson Machado, panelas existem todos os trabalhos, né? Então, não só na dublagem. Mas assim, então, só recapitulando. Então, o volume de trabalho, o reality, ele acabou diminuindo para muita gente que não trabalhava tanto. Então, aquele pessoal que passou a trabalhar com dublagem, novatos, aquela galera que de 2000, 2021, 2022, opa, estou no mercado, 2023, e de repente o trabalho começou a diminuir. Então, hoje você tem muitos profissionais com 10, 15, 20 anos de carreira que não estão trabalhando, gente que eh, aproveita, digamos, né, esse tempo ocioso para quê? Para dar curso. Mas, pô, eu preciso de dinheiro, não estou trabalhando tanto, eu já tenho um tempo de mercado, eu vou dar curso. Porque fica-se, né, na promessa de que o mercado vai voltar, vai restabelecer e assim por diante. Então, só que eu sou da opinião que o mercado, todos os mercados, ele tem um limite. Porque o mercado de dublagem não está crescendo tanto quanto o número de dubladores que está chegando. Então está ficando mais difícil para quem começa. Então a pessoa que está começando hoje, que faz um curso, que quer trabalhar com dublagem, ela precisa entender que hoje está muito mais difícil de conseguir entrar no mercado de dublagem do que era há 10 anos, do que quando eu comecei. Quando eu comecei já era difícil, porque é aquele lance, pô, voz nova, quem é? Tinha gente que me olhava torto, pô, esse cara vai pegar meu trabalho. Enfim, isso existia, sempre existiu, essa concorrência. Mas hoje,
nós temos o quê? Muita gente querendo entrar em um volume de trabalho bem menor, porque o reality era a porta de entrada para muito novato. Foi para mim, como a novela também foi para mim, mas e hoje nós não temos tanto assim. Nós temos muitas séries, muitos longas, né, filmes, né, longa-metragem. E agora eu não sei, eu não posso dizer isso com toda certeza. Eu não posso afirmar aqui. Não sei se esses realities estão indo para a Argentina, estão indo para Miami. Eu não sei se esse material está indo para esses estúdios mais baratos. Mas para São Paulo e para o Rio de Janeiro, eu confesso que o que eu tenho mais dublado aqui é Netflix, Amazon, Disney. De vez em quando dublo Discovery, e olha que eu fazia muita coisa de Discovery, muita coisa. Então é isso. Ah, quer dizer então que não vale a pena? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você quer trabalhar com dublagem, você pode sim investir num curso, porque eu vejo gente nova chegando até hoje, mas tenha certeza de que será bem mais difícil, porque está muito concorrido, porque não tem tanto trabalho. A verdade Uhum. é essa. A forma como eu enxergo é essa. Não, mas você não tem sido o único. Os últimos convidados que a gente recebeu aqui disseram praticamente a mesma coisa que você em relação ao trabalho ultimamente. E você acha assim que Star Talent, de certa forma, também prejudica ou não? Olha, o Star Talent, aí nós temos aí casos e casos, né? Porque essa é uma opinião, né? Por que que, por que que se tenta o Star Talent aqui no Brasil? Porque é uma forma de você copiar o que os americanos fazem. Você pega, por exemplo, essas animações e muitas e quando uma animação, né, a voz original é feita nos Estados normalmente nos Estados Unidos, eles chamam celebridades hollywoodianas para dar voz. Você pega vou dar um exemplo, o próprio Shrek, né, onde você tem o Mike Myers fazendo a voz do Shrek, Uhum. você tem o Ed Murphy fazendo a voz do burro, e isso chama a Cameron Diaz, se eu não me engano, acho que é a Fiona. Então, isso chama muito a atenção do público, né, pelo menos lá, né, nos Estados Unidos. E eles tentaram trazer isso para cá. Só que muitas das apostas, muitos dos nomes que eles cotaram não deram muito certo. O caso clássico do Luciano Huck, né, onde se comenta até hoje da péssima dublagem. Você pega, por exemplo, a Peach no game Mortal Kombat, mas você tem também casos muito interessantes, como o próprio Selton Mello, se não me engano, a Nova Onda do Imperador. Você tem também, se não me engano, acho que nesse mesmo filme, a própria Marieta Severo, Marieta Fernanda Severo. Montenegro também já fez uma participação excelente, Chico Anísio em Up, Altas Aventuras. Então você tem exemplos do que deu certo, né. Tempos atrás eu vi um filme de cachorro, se eu não me engano, que foi dublado por comediantes do stand-up aqui no Brasil. Eu não assisti o resultado, eu não vi. Você tinha ali o Fábio Rabin, você tinha o Thiago Ventura, eu não sei como ficou, né. Eu imagino que não tenha ficado tão legal a dublagem, mas você tinha o Wendel Bezerra como o protagonista ali. Agora, eu encontrei recentemente o Rodrigo aliás, se tem um cara que eu sempre encontro nos estúdios é o Rodrigo Lombardi, né, e o Rodrigo Lombardi, ele, além de ser um bom ator, ele é um bom dublador também. Então é um cara que Uhum. não atrapalha o mercado. Assim, nós poderíamos ter um outro dublador no lugar do Rodrigo Lombardi? Sim, poderíamos. Mas eu acredito que o Rodrigo Lombardi ainda leva as pessoas para o cinema, né. Assim como no caso de Divertidamente, você tem, aquele mesmo elenco de celebridades que deu voz aos sentimentos, né. Aí agora recentemente nós tivemos Tata Werneck, nós tivemos, aí agora já tem alguns nomes que eu não vou lembrar, me perdoem. Mas você tem ali, né, o Otaviano Costa, que já participou do primeiro longa, a Catiúcia, um pessoal que acaba levando o público, né. Mas o Star Talent, desde que ele seja realmente, ele consiga se encontrar na dublagem,
Eu acho que isso vai se manter. O problema é você colocar, né, um youtuber ali para fazer alguma participação, né, e, enfim, botar o Whindersson Olha, Nunes para dublar Jack Chan, então é poxa, aquilo complicado, né. ali, eu não queria tocar no assunto, aquilo ali foi dolorido, viu? Foi de É, doer, né, foi de doer. eu falo assim, quem teve a ideia estava errado. Agora, a pessoa aceitar tá mais errado ainda, porque é senso, poxa, Exatamente, questão de senso, questão de senso. exatamente. E, cara, e ainda eu vou citar mais um, já para complementar essa lista, que é o Roger, do Traje Rigor, que Nossa, é dublou verdade, do Battlefield, o né, se eu não me engano? né, cara, aquilo ali também foi de doer, sério mesmo. Foi. Olha, eu não gosto de jogo de tiro, o único jogo de tiro, assim, que eu achava legal era Black. Quando eu decidi dar uma O Black chance, Dragon. pois é, e eu não entendo como é que esse jogo não teve um remake, uma continuação, mas quando eu resolvi dar uma chance, eu adquiro justo essa versão com a dublagem do Roger. Meu Deus do Hum. céu. Mas enfim. Eu soube de bastidores que ele foi bem mal, inclusive, né, no dia. Ah, não, É ele é complicado. arrogante. Ele é arrogante. Porque acho que é aquele negócio aquela lenda lá do QI, que ele tem um QI de não sei cento e quantos. Ah, é Aí verdade, acho desde a que época do CQC, né. porque realmente diz que tem o QI elevado, mas isso não te dá brecha pra você, né? Enfim, isso eu não vou nem entrar nos méritos, porque a gente está começando agora o podcast, senão vai tomar até processo aí. Não, é verdade, sei, É, sei, sei. mas olha, mas eu tava pesquisando um pouquinho da sua carreira na dublagem, Cassiano, e Uhum. teve uma coisa que me chamou muita atenção. Você tem muita dublagem em game, até mais do que Sim. em séries, em filmes. Você é gamer? Eu só vou fazer uma observação, na verdade, é que como eu não divulgo muito os meus trabalhos, mas eu tenho muito mais trabalhos em filmes, em Ah, séries não. e em programas, Aham. né, do que é porque game, o que acontece? O pessoal é muito mais fácil um fã de game procurar saber quem está fazendo a voz daquele personagem que ele gosta, do que, por exemplo, uma pessoa falar: "Ah, quem que tá dublando esse ator aqui, esse personagem?", lá e procurar saber. Mas, assim, eu quero fazer apenas essa observação, eu tenho Uhum. muito mais personagens de game, de séries e filmes do que games. Mas eu sei que você não tem culpa em relação a isso, é o que Não, está não. disponível, né, é o que está disponível. Mas Sim. eu me considero gamer, se bem que hoje dizem, né, que você só é considerado gamer se você joga um Souls-like no nível hard, né, eu já não sou nesse nível, né. Ó, Não, mas eu sou gamer sim, me considero gamer, eu tanto que nesse momento, eu posso até, se você me permitir, eu falo até o que eu estou jogando nesse momento. pode falar. Eu estou numa onda muito de jogos de estratégia, jogos mais, digamos que não eh, que exigem menos rapidez, digamos assim, do jogador. Eu estou jogando Uhum. Thronebreaker, que é aquele spin-off do game The Witcher, que é um jogo de estratégia, as batalhas são em Gwent, né? Eu não joguei The Witcher 3 ainda, mas nossa, eu tô amando. Tô jogando o Thronebreaker e tá sendo maravilhoso assim, a experiência. E ele é um jogo que tá bem dublado, eu dublei também. Fiz umas participações, mais um que eu dublei, né? Fiz algumas participações ali é o que eu tô jogando agora. Então chega Uhum. final de semana, quando eu tenho um tempinho, eu sento ali, na hora vai embora. E olha, eu não sei se eu comento isso agora. Não, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar: games, animes, séries e filmes. Desses quatro exemplos aqui, qual que você mais curte fazer? Que você sente assim, tipo, se sente bem fazendo? Eu sei que você se sente bem fazendo todos, mas assim que você se sente assim, sei lá, à vontade, que você se solta, você extravasa, você curte. Ah, eu vou fazer esse tipo de trabalho. É filme, é série, é anime ou é game? Eu posso colocar no mesmo nível game e filme. Game e filme. É, assim, apesar de que game é uma forma, você tem uma técnica diferente, né, de dublar ali, o processo ele é um pouco diferente, mas o filme, especialmente quando eu pego um personagem grande, um protagonista, né, aquele lance do começo, meio e fim, eu gosto bastante, sabe? Eu gosto porque o filme é muito mais fácil as pessoas assistirem
um determinado filme do que assistir determinada série. Então, porque na minha cabeça, né, não sei se eu estou certo em relação a isso, mas nem todo mundo tem a paciência de acompanhar, de maratonar uma série, mas consegue sentar 2 horas, até 2 horas ali para assistir um filme. Uhum. Então, e eu inclusive sou uma pessoa assim, eu sou de assistir filme. Série só se a série for muito boa. O lance do anime, então é game e filme, respondendo a sua pergunta. O anime, né, poxa, mas anime não? O anime eu acho bacana, eu acho legal, mas o anime tem dependendo do anime, você tem uma questão técnica, que acaba deixando um pouco chato de dublar o anime, que é a questão da boca. Porque o japonês, quando você assiste, né, no original, o anime, muitas vezes a boca tá parada, tá fechada e a voz do japonês lá do original tá rolando, né? Ou às vezes a boca ela mexe, ela para, depois mexe um pouco, tem umas pausas e no japonês está direto. Não são todos que fazem isso, né? Tem toda uma questão técnica de desenho, já me explicaram uma vez. Eu não vou me atrever a falar aqui porque eu não sei. Agora, quando você pega para dublar anime e muitas vezes você pega falas gigantescas e tem várias pausas, mas o cara tá direto, então aí na hora de dividir ali, toda aquela parte técnica acaba ficando um pouco chato. Mas Uhum. tem histórias, animes têm histórias maravilhosas, né? Enfim, mas então, respondendo a sua pergunta, é game e filme. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui de anime. Não, ou melhor, meu Deus, é porque, tipo assim, eu fico vendo. Porque desde quando a gente começou a conversar lá atrás na rede social, o seu trabalho aqui, né? Eu vou comentar. Essa aqui eu posso perguntar porque já passou, que é Demolidor Renascido, o Sim, Espadachim. Será que. Como é que foi dublar esse personagem? Você acha que ele vai ter mais destaque nas próximas temporadas? eu acredito que sim, eu acredito que ele vai voltar com um pouco mais de destaque na próxima temporada. Isso é um palpite, porque o problema é que se eu for falar da série que eu vou dar spoiler, né? Eu não sei se eu posso. Não, tá liberado, a série já Tá passou. liberado? Pode, pode. Porque você vê que no final da série do Demolidor, né? O objetivo ali, né? Os vigilantes, eles estão todos presos ali, mas se eu não me engano, o Justiceiro ele se solta e eu acho que o Demolidor também, né? Se eu não me engano. Ou é só o Justiceiro? E eu acredito que todos ali vão se unir contra o Rei do Crime. Então eu acredito que vai ter uma participação maior, sim, do Uhum. Espadachim. Eu torço para que tenha mesmo, porque eu Tomara. gosto de dublar ele. Esse ator, você já tinha dublado ele em Better Call Saul? Não, quem dublou foi o outro colega, se eu não me engano, acho que foi o Alfredo Rolo. Mas É porque eu. depois, Uhum. recentemente, eu dublei ele num filme também, lá na Dublavídeo, inclusive. Mas agora Sim. de cabeça eu não vou lembrar o nome. É, olha, a gente viu que uns anos atrás, a gente viu uma coisa muito bacana que foi o Isaac Badavi tendo um encontro com o Hugh Jackman lá no The Noite. Sim. Você já se encontrou com algum ator, alguma celebridade assim que você dublou? Ou se não, quem que você gostaria de encontrar pessoalmente e falar assim: Olá, meu nome é Cassiano Ávila, eu sou sua voz aqui no Brasil? Eu não cheguei a encontrar, mas eu tive uma experiência, graças a uma fã, né, a Elo, eu, eu tive uma pequena proximidade com o Daisuke, que é o ator que faz o Jin Sakai de Ghost of Tsushima, né? Ele que deu toda o Jin Sakai é ele, né? O rosto dele, os movimentos dele, a voz dele. E numa live que ela estava participando com ele, ela comentou, né? Falou, você já ouviu a voz, né, a sua voz em português do Brasil e tal, nós gostamos muito aqui, o dublador é o Cassiano Ávila, papapá, ela falou de mim para ele. E ele falou que tinha ouvido sim, que tinha gostado bastante do meu trabalho, que a versão portuguesa tinha ficado muito bonita, né, e aquilo me deixou muito feliz. Ele seria um ator que eu gostaria de conhecer, porque o Jin Sakai ele tem um papel muito importante na minha vida, na minha carreira. Assim, é o trabalho dele que eu tive a oportunidade Uhum. de fazer uma versão, né, brasileira. Então, o trabalho dele influencia diretamente no meu, então isso é muito importante. Então, ele é um ator que eu gostaria muito de conhecer.
E além dele, o Scott Adkins, que é o ator que eu venho dublando aí, já dublei acho, com 5 filmes dele, que ele é muito conhecido pelo Boica, né? Para quem gosta de filme de ação aí. O Boica, Uhum. não dublei o Boica, né? Não, ainda não estava trabalhando com dublagem naquela época. Foi só no último filme do Boica que eu dublei o outro personagem, mas enfim. Mas eu tenho dublado o Scott Adkins recentemente nos filmes dele. E é um ator que eu gostaria de conhecer, fora que dizem que eu pareço com ele. Então, aí, para ficar mais legal, né? De que eu lembro ele um pouco. Então, Olha, vou te contar uma coisa que me deixou surpreso em relação ao Boyka, né, o Scott Adkins. é. Cara, eu assisti John Wick 4. Você assistiu John Wick 4? O 4 não, mas você pode comentar do filme. É o único que eu Pois não vi é, ainda. tem um cara lá, um cara obeso, né? Um russo lá, o cara é todo doidão, e aí o cara luta pau a pau com o John Wick. Eu tô assim, gente, esse ator desse tamanho dando conta de lutar com o John Wick e tal. Aí tô esperando os pós-créditos pra saber quem é esse ator. Pô, é o Scott Adkins. Eu, o quê? Rapaz, eles fizeram uma Exatamente. maquiagem tão caprichada nele que ele ficou irreconhecível. E o personagem Sim, dele é sim, sim, muito sim. bom. O personagem dele é muito Muito bom bom. mesmo. Olha, você me deu deixa pra perguntar um negócio aqui em relação Ghost of Tsushima, que eu Sim. fiquei triste por ter tido uma continuação que eu não queria, né? Que Uhum. é o Ghost of Yotei. Mas, enfim, não por causa de gênero nem isso não, porque eu queria um pouquinho mais sobre a história do Jin Sakai. Mas há quem Sim. diga que a história foi concluída no game. Mas o ponto é, como é que Jin Sakai foi parar nas suas mãos? Ou melhor, foi ter a sua voz? Olha, é uma história interessante porque quando eu vi o game Ghost of Tsushima sendo anunciado, como eu falei agora há pouco, eu sou gamer, gosto de acompanhar notícias de games, né? Então eu tava, eu lembro que o jogo ele já tinha passado do prazo de lançamento, ele estava um pouco atrasado, o pessoal não tinha, né, rolado, o pessoal estava reclamando um pouco que não se tinha divulgado mais nada a respeito do game. E quando eu vi aquela reportagem, eu vi aquele jogo, eu falei, caramba, é de um protagonista desse que eu estou precisando para alavancar minha carreira. Olha que jogo lindo, maravilhoso, que legal, é um samurai, papapá. E eu fiquei assistindo ali aquele vídeo e eu fiquei mentalizando, juro, eu fiquei ali mentalizando como que eu faria cada cena. Tudo bem que, né, ali nós tínhamos mais reações, né, não se tinha fala nem nada. Mas eu fiquei mentalizando ali. E pouco tempo, assim, passou-se um tempo, eu fui fazer uma escala na Unidub, e depois, ao término da escala, o diretor me informou: "Ó, você pode ficar um pouco aí, tem um teste de game para você." Eu falei: "Posso", né, estava com a agenda livre, já tinha encerrado. Aí ele falou: "Só que você vai gravar separado com o técnico lá no estúdio de baixo e tal." Eu falei: "Beleza." Fui lá, comecei a ler o roteiro, como eu sempre faço, e normalmente, rapaz, essas grandes produções, eles não passam quase nada de informação. Tipo, é o que tá ali, você vai fazer o que tá ali, o que eu posso te dizer é que o cara é um samurai e acabou. Tá, no máximo é isso. O que você está fazendo para o protagonista, é isso. Quando o projeto é um pouco menor, aí você tem mais informações. E o técnico falou: "Ó, o que eu posso te dizer, né, que é é para o protagonista do game. É isso. O nome dele é Jin, é o que tá aí." E eu comecei a ler e tal, né, olhando o texto, aí de repente já Tsushima, aí na hora, falei: "Meu Deus, eu acho que é aquele jogo que eu vi do samurai e tal, 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 tal." Falei: "Ah, é agora." Falei: "Quanto tempo eu tenho para gravar?" "Nós temos aí uns 15 minutos." Eu falei: "Eu vou usar todos os 15 minutos que eu tenho aqui." E aí eu ouvia ele, passava e, né, e imaginava como era. Eu cheguei a gravar, hã, aí eu vi, falei: "Não, vou mudar isso." Enfim, foi, assim, foi o teste da minha vida, vamos colocar ali, o teste que eu mais me dediquei até aquele momento, durante toda a minha carreira. E eu fui indicado pelo, né, como chegou até mim, foi uma indicação do Pedro Alcântara. Ele tinha me indicado para fazer o teste. E depois, depois de todos os testes, o Pedro me contou isso depois, que o teste que ele mais gostou, que ele, né, enviou para o cliente foi o meu, de todos os que tinham feito. E aí nisso, cara, chegou na minha mão, o Dinho, eu não acreditei, achei, nossa, fantástico. Logo o pessoal já estava: "Ah, vamos agendar aí."
20 horas de jogo, 30 horas de jogo, para agenda, aquela coisa toda. Isso foi em 2019. E, né, aí teve todo o lance da pandemia, mas enfim, eu já vou acabar entrando no outro assunto. Mas foi assim que chegou, cara. E eu falei, caramba, o que que é? Muita gente fala, né, do universo, aquela coisa toda, da força do universo e tal. Tem gente que não acredita, mas eu tive uma prova. Foi Deus e toda essa vontade de fazer o personagem. Poxa, Cassiano, eu comecei a jogar o game, um colega meu me incentivou muito, aí coincidiu de eu começar a jogar ele e estrear aquela série lá, Shogun, não sei se você Ah, viu sim. ela. Não, não E vi aí, ainda. cara, não viu, a série é boa. E aí, enfim, cara, e agora parece que deu essa febre agora de Japão feudal, porque a Ubisoft lançou recentemente Assassin's Creed Shadows e Sim, tals. E olha, eu torço para que a Sucker Punch lance uma sequência do Jin Sakai. Lançou o Ghost of Yotei, não posso dizer nada sobre o jogo, não joguei, não procurei também saber não. porque não me chamou a atenção. Mas, cara, sua voz no Jin Sakai foi assim, ó. É a versão brasileira. Se ele falasse português, era sua voz sem tirar e nem pôr. Obrigado, cara. Sério, e eu Obrigado. torço de Obrigado. coração, tô falando assim que você há de encontrar pessoalmente a voz original dele e vocês tirar uma foto, ter um registro numa CCXP da vida, ou talvez até aqui em Rapaz. Goiânia, vai saber. Vai saber, né? Vai Ele é muito saber, né? acessível. Parece que ele é um cara bem acessível. Sim. Eu tenho que te perguntar rapidinho aqui, a gente tá chegando no final Pergunte. da nossa live, infelizmente, em relação a Naruto, você dublou também o Kisame, não é isso? Sim, Como é que o sim. Kisame foi parar nas suas mãos? Rapaz, olha só. O Ksami foi muito doido, porque eu não esperava, né, ter essa oportunidade de dar voz ao Ksami. Eu vou ser muito honesto com vocês. Não que eu não goste de anime, não é isso. Mas depois de Cavaleiros do Zodíaco, que eu assisti praticamente tudo, os filmes, etc. Eu também assisti Death Note, assisti Fullmetal Alchemist. Eu acho que eu devo ter assistido assisti algumas coisas de Dragon Ball Z, depois eu parei de assistir anime. Mas não, é mais pela questão da correria do dia a dia mesmo, e, enfim, questão de acesso. Mas eu já sabia do peso de Naruto. É, nossa, acho que a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela é muito fã de Naruto, ela sempre falava de Naruto, pô, assiste e tal, é maravilhoso, etc. E de repente, a, a Débora Lira, vocês conhecem muito bem, né? Abraço, Débora, um beijo. Né? A Débora, grande, queridíssima Débora Lira, veio conversar comigo. Falou: olha, nós estamos aqui com Naruto, e, e o personagem que o Kisame, que é feito, né, pelo Armando Tiraboski, ele vai aparecer. Só que o Armando Tiraboski, né, não trabalha aqui nesse estúdio. Eles têm as questões deles lá que não vem ao caso, né? Não convém eu dar Uhum, detalhes aqui. Ele não trabalha aqui nesse estúdio. Eu não lembro se ela tentou contato com ele, essa parte eu já não sei. Aí uhum. eu imagino que tentaram contato com ele e ele não aceitou trabalhar. O cliente foi informado de que teria que substituir. Então, ela me escalou para que eu pudesse, né, dar voz ao nosso querido Kusami. Só Uhum. que aí que tá. A versão que foi disponibilizada para que, né, a dublagem fosse feita foi a versão em inglês. Então eu não estava ouvindo, porque o Naruto ele é um anime japonês, correto? Ou eu estou falando uma besteira aqui? Não, isso mesmo, ele é japonês. Ele é japonês. Uhum, Então assim, e eu estava ouvindo o dublado em inglês. E eu pensei comigo, poxa, eu não vou fazer. Eu perguntei inclusive para o técnico, que é muito fã de Naruto, eu falei, cara, como que o Tiraboschi fazia, né? Ele falou, ele utiliza, né, o Kusami era com a voz dele mesmo, era a voz do próprio Tiraboschi, ele não impostava nem nada. E eu quando não conheço um personagem, alguma coisa, eu vou muito pelo que eu ouço no original. E o inglês, né, a musicalidade do inglês é o que a gente chama de canastrona, que é aquela coisa meio, né, com um ar de maldade na voz e assim. uhum. E no inglês estava desse jeito. Eu falei, bom, eu não vou imitar o Tiraboschi, em respeito ao trabalho dele, né? E porque também eu acho que
não vai ficar tão legal, então eu vou seguir o que o original, o que o americano está fazendo aqui. E foi onde aquilo que você, se você assistiu hoje, o Sammy, né, dublado por mim, você e colocar a versão americana, você vai ver que é a mesma coisa, só que em português. Eu segui o americano. Se eu tivesse ouvido o japonês, provavelmente eu seguiria o que tinha sido feito no japonês. Uhum. Então teve essa experiência, né? Para mim é uma honra, logicamente. Aham. Eu sei que fã não gosta de troca, né? Ainda mais nesse tipo de situação, mas eu recebi alguns elogios, alguns comentários legais, muita gente gostou, e é isso. Eu particularmente gostei. Só para o pessoal que tá com a dúvida, aí você pode dar uma palhinha do Kisame? Como é que o Kisame fala na sua versão? Ed Jonas, eu agradeço por você ter me chamado aqui, mas eu confesso que eu não tenho muita paciência em ficar em ambiente fechado como esse. Eu já tô querendo vazar, sabe como é? Sensacional. Olha, Cassiano, a gente está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Uhum, Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de te pedir umas duas coisinhas aqui, talvez até três. Eu já estou te pedindo até demais, uhum. mas para a gente concluir. A primeira, você você falou aí Pode que falar. tem duas pessoas que te seguem, que Sim. sempre estão acompanhando suas lives. Se quiser mandar um abraço para elas aí, sinta-se à vontade, né? Você quer Bom, fazer? sim, sim, claro. Eu quero mandar um abraço especial para Luane, para Lô, né, que são pessoas que sempre acompanham meu trabalho. Agradecer também outros fãs que me ajudam, me ajudam, né, que me orientam, que é a Luciana Kenupi, eu tenho também o meu querido amigo Danilo. Tem um pessoal que agora é que o pessoal se apresenta muitas vezes como nickname para mim, então aí eu não consigo lembrar. Mas é uma galera que me acompanha, e eu quero mandar um abraço a todos eles. Me desculpe não ter lembrado o nome de todo mundo, né? Mas quero mandar um abraço especial também para o Galileu Faria, que é Uhum. um rapaz que está despontando na dublagem também, uma pessoa muito querida. Sempre que pode ele me Queremos, acompanha, queremos né? você aqui, viu, E enfim, Galileu? Queremos você é. aqui. E o Galileu, ó, o Galileu tá dublando muito pro Rio de Janeiro, né? Participou inclusive do filme do Superman, já dublou aí Kung Fu Panda 4. Ele tá Ó, começando na dublagem, mas já tá com uai. projetos bacanas aí, Vem né? aqui pro Nerd Talks, vem falar do seu trabalho, da sua carreira aí, rapaz. Portas E ele é abertas pra mineiro, é você. de Cachoeira de Minas, viu? É de Cachoeira de Ah, Minas, não. sul de Nós Minas. vamos ajeitar isso. Você vai ajudar a gente aí que a gente vai trocar uma Vou, ideia com vou. ele. É um cara muito bacana, merece. Então, vou mandar um abraço né? Um abraço para todos eles Uhum. e para quem mais está nos acompanhando aí. Sim. Cassiano, eu vou te pedir um favorzinho. Peça. É, Primeiro, eu gostaria de propor um desafio. Como é que seria um encontro do Kisame com o Jin Sakai? Como é que você acha que seria? Os dois vão ali, vão duelar. Um é ninja e o outro é samurai, né? O que que você acha que É rolaria verdade. entre eles ali? Olha, eu só quero lembrar o nome da espada do Kusama é Samihada, Samihada? Como chama a espada dele? Ih, rapaz, pera aí que nós vamos olhar aqui com a produção agora o nome da espada aqui para não fazer feio. Enquanto isso, eu quero depois também pedir, né, se for possível, de Sakai mandar um abraço pro Jonathan Pardal, Uhum. é, e pro Eric Almeida, porque são fãs, ambos os dois zeraram aí Ghost of Tsushima, sei lá, acho que 3 ou 4 vezes, pelo amor de Deus. É Samerrada, Como? Samerrada, Samihada, a aí, ó. Samerrada. É, O Jin então, Sakai quais e o Kisame. quais os nomes dos fãs? Desculpe, Ed. Não, o Jonathan Pardal e Eric Almeida. Tá. Jonathan, Jonathan Pardal e Eric Almeida. Aqui é o Jin Sakai. Primeiro eu quero falar com vocês. A jornada do samurai, ela não é fácil. Ela é cheia de decisões importantes. E a decisão de vocês em seguir o caminho do fantasma
com certeza deve ter mudado a vida de vocês. Vocês são honrados. Sigam o caminho e não se esqueçam. Sempre, sempre a batalha será por Tsushima. Ei! Que papo é esse de Tsushima? Quem é você? Samurai estranho. Mas quem é você? Eu nunca vi uma figura como essa. Eu sou Kisame. E essa é a Samihada, a verdadeira espada. Agora, o que um samurai faz aqui? Afinal de contas, eu sou um ninja. E ninjas não se dão muito bem com samurais. Eu evito qualquer tipo de conflito, especialmente com pessoas que eu não conheço. Mas se você insistir, caro Kisame, eu vou te mostrar não somente o caminho do samurai, mas também o caminho do fantasma. Interessante. Vou pensar melhor. Sensacional. Foi de E olha, improviso, mas foi de coração. não, foi muito bom. E olha, para encerrar de vez, uma mensagem do Cassiano Ávila para quem está nos acompanhando aqui. Uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que querem realizar seus sonhos. Seja qual for ele, qual mensagem que você deixa para a gente? Bom, gente, é importante lembrar que tudo que eu falei aqui, né, em primeiro lugar, trata-se da minha opinião baseada na vivência que eu tenho no mercado. Então, eu acredito que você que queira trabalhar com dublagem, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que amar a dublagem tem que ser o pontapé inicial da sua jornada, né? Quando você pergunta às vezes para as pessoas, mas o que eu tenho que fazer, né, para trabalhar com dublagem? Muitas vão dizer, você tem que ser ator. Na minha humilde opinião, em primeiro lugar, você tem que amar a dublagem. Por quê? Porque você, durante a sua jornada, você vai ter muitos desafios, né? Você vai ter que, primeiro, enfrentar o mercado que está cada vez mais difícil, porque nós estamos numa fase difícil, mas eu acredito que essa fase ela vai melhorar, ela vai mudar. E em segundo, porque assim como qualquer profissão, você talvez possa se deparar com caminhos não tão legais. E às vezes na ansiedade, né, de querer ter seu nome ali num dubbing card, num anime, ou, né, de ser famoso, entre aspas, né, poder divulgar o seu trabalho no Instagram, às vezes você pode seguir por caminhos tortuosos não tão legais. Então a minha dica é a seguinte: procure sempre fazer o que é certo, procure se orientar e aprender com pessoas que você respeita, com profissionais, né, que são renomados, profissionais que você admira, que têm um trabalho legal. E procura sempre, sempre, sempre se apresentar de uma forma humilde, paciente e resiliente. É a dica que eu tenho para vocês, tá? Então, e fica um abraço, né, para os fãs de dublagem também, mesmo que, né, os fãs que não querem trabalhar com dublagem, mas o amor que vocês têm pela nossa profissão, pode ter certeza que é o que ajuda a manter ela viva, tá? Então, muito obrigado, um abraço a todos. Perfeito. E para quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, quem admira o seu trabalho, como é que faz para te encontrar, Cassiano? É Cassiano.ávila no Instagram. É a rede social que eu mais atuo, apesar de não atuar sempre, mas é onde eu mais divulgo os meus trabalhos. Cassiano.ávila no Instagram, me segue lá. E volta e meia eu faço umas lives surpresas, eu apareço por lá, divulgo meu trabalho. Vai ser bem legal. Em breve, em breve vocês vão ver aí meu nome numa grande produção aí. Não posso falar o que é, mas em breve tem surpresa boa aí. Olha aí, ó, quem sabe aí, sei lá, vamos aguardar, vamos seguir lá. E olha, você que nos acompanhou até agora, o meu muitíssimo obrigado. Lembre-se de seguir @nedtalksbr, o podcast que fala a sua língua, ok? Muito obrigado, curta, comente, compartilha, manda para todos os amigos. Até o próximo programa e tchau!